Bem-vindos a mais um Innight. Hoje eu estou muito alegre, muito feliz de receber esse cara que eu já sou muito fã, que eu admiro, que eu já considero meu amigo. Eu estou aqui com o filósofo Júlio Pompeu, filósofo, escritor, enfim, N coisas, maravilhoso. Eu sou muito fã. Falo a gente que eu estou pensando no grupo de amigos que nós temos. Nós somos, você sabe que todos nós somos incrivelmente apaixonados por você, te admiramos demais. Muito obrigada por topar vir aqui e dividir conosco o seu conhecimento, a sua atenção. Prazer, nossa, maravilha. Bem-vindo. Obrigado. Vamos começar primeiro falando dos seus interesses enquanto menino, né? Quando foi que você se descobriu um ser pensante, que você falou, ok, eu penso coisas, eu gosto dessas coisas? Olha, eu fiz escola militar, olha só que coisa, né? E escola de cadetes do Exército, então era interno, era militar mesmo, não era colégio militar. E eu era esquisito, né? Assim, eu era popular, mas ao mesmo tempo era esquisito, tinha alguma coisa errada ali naquilo tudo. Mas não quis seguir carreira, né? Na época de vestibular, porque no meu tempo era vestibular ainda, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Fui para direito meio assim, na inércia, né? Sua primeira opção, então, foi direito? Na verdade, eu fiz vestibular para a PUC, para a UERJ e para a UFRJ. Direito na PUC, jornalismo na UFRJ e acho que era psicologia na UERJ. Eu disse assim, olha, o que eu passar primeiro eu vou. Aí saiu o resultado da PUC primeiro. Aí eu fui. Assim que eu fui parar no curso de Direito. Quer dizer, não é aquela coisa assim que, mas tem uma convicção desde pequeno. Eu tenho um amigo que foi meu colega no pré. A gente se encontrou tempos depois, ele lá em casa, minha mãe olhou assim e falou, mas vem cá. Aí pegou foto da minha turma no pré. Estava ele sentado do meu lado, né? Minha mãe reconheceu ali. Então alguém que era amigo há muito tempo. E no pré eu lembro que na época tinha um dia que você podia levar brinquedo de casa, ele levava avião. Sempre levava avião. Né? E virou piloto, né? Ele não falava noutra coisa. É piloto hoje, comandante da TAM. Então, mas é aquela pessoa que já nasceu com uma convicção absurda do que ia fazer da vida. Eu não nasci com essa convicção. Eu nasci estranho e estranhando tudo. E, na verdade, eu acho que o que me levou para a filosofia foi justamente o estranhamento. Porque filosofia pressupõe esse olhar que você consegue olhar para aquilo que todo mundo acha banal e olhar de outro jeito. Olhar de um jeito como se aquilo fosse espetacular, de um jeito estranho mesmo de ver as coisas. Tem um autor, eu não vou lembrar o nome agora de jeito nenhum, mas ele dizia o seguinte, era preciso ter uma espécie de olhar do estrangeiro, né? Porque o estrangeiro é aquela pessoa que quando chega numa rua, por ser a primeira vez que está olhando, ele acha tudo diferente, ele acha tudo fantástico, e você que mora ali naquela rua, que nasceu naquela rua e passa por ali todo santo dia, já não estranha mais nada, tudo para você é banal, você não repara em mais nada. Então a filosofia pressupõe essa vontade de reparar nas coisas, reparar no detalhe, reparar naquilo que as pessoas acham que não é tão importante, e você acaba percebendo o quanto coisas banais, ou aparentemente banais, de banais não tem nada. Você sabe que ontem eu estava numa conversa e foi exatamente esse o caminho, né? O quanto que a gente vai sendo ensinado a desencantar, ao invés de se encantar, né? Eu gosto muito de flores, né? E é uma forma muito de eu entender o ciclo da vida e entender o quanto que Deus se relaciona com a gente. Então, existem trajetos que para mim são sempre novos. Porque teve uma florzinha que nasceu ali, no outro dia já é outra, e morreu uma. Mas é óbvio que eu acho que quando o ser humano entra dentro dos problemas cotidianos, que na verdade eu acho que ficam muito mais na mente, e a pessoa fica remoendo, né? O quanto que isso tira a gente desse estado de presença, que parece que é o que você já nasceu, encantado, né? Como alguém que veio de fora mesmo para esse mundo, né? E se descobrir aqui, como é que eu faço para
para viver, né? Você não acha que lá no fundo todo mundo tem um encantamento e pelos ressentimentos vai perdendo um pouco disso? E o filósofo é só uma pessoa que insiste em não se desencantar da vida? A gente é convidado a banalizar o mundo como condição para viver, como condição para lidar com ele. Então você imagina, pega direito mesmo, assim. Eu fiz uma graduação em direito e dou aula no curso de direito. E o direito, ele trata da realidade social. O direito é lindo. Você sabe que eu fiz direito 3 períodos. E o direito tem muito de filosofia. Muito. Tem. Em termos de método, é muito mais filosofia do que qualquer outra área do conhecimento. Mas o fato é que o direito ele lida com uma realidade que é complexa, mas como condição para você conseguir decidir alguma coisa, você simplifica essa complexidade. Então brinco, né, que nas aulas de direito penal, os professores sempre explicam com exemplo. Se não tiver o exemplo, ninguém entende aquele troço. Sim. Então tem que ter o exemplo. E o exemplo é sempre Caio matando Tício. É sempre Caio e sempre Tício. Quando precisa de um terceiro para ser testemunha, sei lá, é o Névio. Né? Então sempre aparece esse trio. Mas por que sempre Caio e Tício? Porque eles podem ser qualquer um. A realidade não é bem assim. As pessoas têm cor de pele, as pessoas têm idade, as pessoas têm personalidade, gênero. As pessoas têm gênero, tudo isso faz diferença, mas no direito você, quando coloca Caio e Tício, está dizendo que toda essa singularidade do real não importa. O que importa é o fato, independente de qualquer outra questão que possa tornar aquilo mais complicado, porque senão você não decide. Então você simplifica, né? Grosseiriza o real. Agora, aquilo que o direito faz como condição para você, de forma técnica, né, conseguir cumprir um papel social, bem ou mal reproduz aquilo que na vida as pessoas fazem de uma forma geral com a própria existência. Então, às vezes, nos relacionamentos, a pessoa teve 1 ou 2 namorados, sabe, 3 relacionamentos, e pronto, aquilo é a base para pensar todo e qualquer ser humano daí para frente. Não, as mulheres eu conheço, eu já tive 3 namoradas. Eu estou impressionada. Nossa, que sabedoria. Eu estou impressionada porque você está trazendo todo o conteúdo de uma conversa muito importante que eu tive ontem, até 3 horas da manhã. É muito, está tão alinhado, porque é exatamente isso. Como olhar para as pessoas sem consultar o passado, o nosso passado, e aprender a confiar ou no gênero, ou no profissional, ou no que seja. No caso, a gente está falando sobre gênero, mas como aprender a não utilizar o passado para poder dizer eu sei que, sei lá, homem ou mulheres funcionam dessa forma, sabe? É que às vezes a gente tem que trocar a nossa fragilidade de ter que achar que sabe. Porque quando a gente acha que sabe, se sente mais seguro, né? Então a gente tem que aceitar a nossa fragilidade e ao mesmo tempo ter a coragem para dizer, olha, eu não sei, eu não conheço as pessoas, eu vou conhecendo aos poucos. Existem as primeiras impressões, a segunda, a terceira, a gente tende a julgar as pessoas a partir da primeira impressão, porque é ela que eu tenho quando antes não tenho nada, e antes da primeira impressão, para não dizer que não há nada, o que você tem é o histórico de outras pessoas, por algum motivo você associa, mas o fato é que a gente nunca sabe. Nunca sabe, não só como as pessoas são, como também a gente não sabe do efeito do encontro daquela pessoa com a gente, porque relação é isso. Relação é encontro. Encontro de 2 pessoas que são diferentes e que essas diferenças, às vezes, vamos supor, uma pessoa com uma personalidade mais agitada, né? Em certo momento da sua vida que você não está para agitação, eu entendeu? Não conheço ninguém assim. Não, imagina. Você está num momento da sua vida que você não está para agito, sabe? Quando você encontra uma pessoa agitada, essa relação é ruim. Agora, há outros momentos ao contrário, que você precisa de agitação. Exato. E o encontro com a pessoa agitada é mágico, é outra, sabe? Só que a gente tende a achar que nós mesmos não mudamos. Eu sou isso, eu me consolidei dessa forma de alguma maneira. Eu sou uma opinião. E a partir daí, há um eu estável, e esse eu que não muda, julga o resto das pessoas como se elas fossem também todas iguais, ou pelo menos
enquadradas num determinado padrão. E isso é o né? ressentimento. Uma vez fui começar uma aula, né? Primeiro dia de aula, né? Só que a primeira aula que você chega, o básico, né? Você diz quem você é, avisa qual é a disciplina, que é para a pessoa que está na sala errada se tocar e sair, apresenta o programa, aquela coisa assim, né? Eu entrei, eu não tinha nem dado bom dia ainda, não tinha falado nada. Aí veio um aluno para mim assim, falou, professor, vou ter muita dificuldade na disciplina. Eu falei, mas, cara, eu nem falei ainda o que é a disciplina, eu nem falei como é que a coisa vai rolar aqui, né? Como é que você já sabe que vai ter dificuldade? Ele falou, é porque eu sou engenheiro. Eu sou a minha profissão, né? É. Eu sou a minha profissão. Olha a confusão do quanto que a gente não sabe quem a gente é. Ele ficou olhando para minha cara, eu olhando para a cara dele, em silêncio, né? Do tipo, né? Eu não tenho o que Sim, fazer, daí, você né? já tá. E ele virou e falou, não, ele repetiu como se eu fosse surdo, né? É porque eu sou engenheiro. Eu ouvi, eu entendi, mas o que isso tem a ver, né? Não, o senhor sabe, o mundo da engenharia é um mundo de número. Né? Eu falei, olha, você está aqui na minha frente, você não parece um número, você não fala usando número, você está usando palavras, eu não sei exatamente do que você está falando. E mais, você não é o primeiro engenheiro que eu vejo na minha vida, eu conheço engenheiro de tudo quanto é tipo, eu conheço engenheiro que é surfista, eu conheço engenheiro que não sabe nadar, eu conheço engenheiro que gosta de flor, eu conheço engenheiro que não gosta de nada que tenha a ver com mato e natureza, porque não gosta de muriçoca, eu conheço gente de tudo quanto é tipo na engenharia. Então, assim, o que você está me dizendo é absolutamente nada, é a mesma coisa. A questão é por que você, de antemão, já se acha incapaz para lidar com um determinado, não só um determinado conhecimento, mas uma determinada experiência na sua vida. Uhum. E é isso que a gente faz, a gente entra de antemão se considerando incapaz, porque você diz, olha, eu sou desse mundo, então se eu botar o pé naquele, a coisa não vai dar certo. É isso. Como se o nosso mundo fosse estável, como se o mundo da engenharia, por exemplo, para pegar um exemplo, fosse sempre a mesma coisa, sempre a mesma rotina, como se não houvesse surpresa ali, como se não houvesse desafio, como se as coisas não se transformassem, e do jeito que o mundo é hoje, na economia as pessoas usam essa palavra disrupção, né? Economia disruptiva. O mundo funciona em termos econômicos de uma maneira, de repente, alguém inventa uma engenhoca qualquer, inventa um aplicativo e muda tudo da noite para o dia. A vida inteira está assim, de alto a baixo. Então, a pessoa se considerar de uma área, se considerar confortável num jeito de pensar, de viver, de existir, isso realmente não significa, não garante segurança nenhuma. Eu tenho uma pergunta. Eu já estou segurando para não me emocionar, né? Imagina. Mas vou me emocionar, sei, porque é muito, para além de gostoso, é muito enriquecedor te ouvir falando, né? Que você fala de um lugar muito presente, né? Você está aqui falando o que você está falando. Mas você não acha que essas defesas do eu sei não são... A gente acaba aprendendo a montar um personagem que a gente chama de eu, né? Uhum. Eu, Ayla, eu, Júlio. Me parece um index, sabe? Aquela linha de programação. Uhum. Então eu sou uma mulher, tá, e aí eu gosto disso, e eu trabalho com isso. E o formato de amigos que eu gosto de ter, esse. E tem coisas que tá ok, porque, por exemplo, eu quero conviver com pessoas que são boas, né, e tudo mais, mas tem coisas que tu fala assim, tu fica preso aqui, falando, não, porque eu sei que vai dar errado, porque dentro desse index que eu construí, só que assim, eu acho que nem todas as pessoas têm tempo. Você pega um trabalhador com carga horária de 8, 9, 10 horas por dia, que pega um ônibus de 2 horas para chegar, mais 2 horas para voltar, como é que claro, dá para pensar dentro do ônibus, né? Mas assim, é muito mais fácil você querer se distrair de você mesmo, que na verdade é esse ser consciente montando essa persona. E essa defesa que você está falando me parece que é muito a defesa da persona, sabe? Porque se mexer no meu index aqui, olha, não, porque a minha opinião, e dentro desse index tem as opiniões, que hoje a gente vive um cenário político, social, cultural, muito das opiniões.
e as pessoas sentindo que elas são as opiniões delas, né? Eu queria que você divagasse, complementando esse caminho que você já estava fazendo em cima dessa construção de si mesmo, do que a gente... A sensação que eu tenho é que às vezes a gente só é algo muito, muito legal, e que legal que a gente construa, mas que a gente saiba aplicar e saiba onde aplicar e com quem, e saiba também a não consultar tanto a história dessa persona. Entende? Entendi. Então, assim, do bem do começo, né? Existem duas características da condição humana. Não vou falar natureza, condição, né? A primeira é que a gente pensa, a segunda é que a gente sente. E a gente pensa e sente ao mesmo tempo. Em cada um de nós. Pensamento e sentimento está de mãozinha dada. Quem vem primeiro, é igual o ovo. Vem primeiro a sensação e a gente pensa em cima da sensação, ou às vezes vem primeiro o pensamento e aí a gente gera uma sensação. Os dois estão juntos, porque tudo que você pensa gera um sentimento, tudo aquilo que você sente provoca pensamento. Então, eu brinco dizendo o seguinte, olha, se a cabeça é o lugar do pensamento e o coração do sentimento, tem um pescoço aí ligando os dois, então não tem como separar. A gente não tem como dividir uma coisa da outra. É mais ou menos o seguinte, quando a gente vai aprendendo na física, a ótica, né? A gente descobre que a cor é um efeito, vamos dizer assim, de uma vibração, né? De um determinado grau de vibração. Cada cor tem uma vibração diferente. E que a gente não enxerga todas as cores. A gente tem um espectro limitado, a gente não enxerga nada abaixo do vermelho nem acima do violeta, né? Agora, sabendo disso, que a cor do objeto não é propriamente do objeto, é um efeito do encontro dessa onda com o meu olho, ainda assim não tem um instante que eu olhe as coisas sem cor e separe o momento da cor aparecer na minha cabeça, entendeu? Está tudo junto, está tudo simultâneo. É a mesma coisa com pensamento e sentimento. Eu não penso para depois sentir, eu penso enquanto sinto, eu sinto enquanto penso. Então nem faz sentido separar uma coisa da outra. A gente só entrou numa espécie de tara para separar, ainda que conceitualmente possa ser separado, existencialmente não dá. Mas a gente tentou separar existencialmente a partir de uma certa pretensão de que a nossa mente racional poderia controlar os nossos sentimentos, porque boa parte dos nossos sofrimentos diz respeito ao nosso sentimento. Eu sei, se acontece algo triste no mundo, algo que me causa um sentimento triste, eu posso dizer que a causa foi o evento. Só que o problema é que o evento muitas vezes eu não controlo. A morte de uma pessoa querida, eu não controlo isso. Faz parte da vida, ela tem um fim. A gente ama uma pessoa e a pessoa deixa de amar. A gente também não controla o sentimento dos outros. O mundo fora do meu sentimento e do meu pensamento é absolutamente incontrolável. Se eu não controlo o que acontece fora de mim, que pelo menos eu pudesse controlar o que tem dentro de mim. Talvez e toda a aposta foi numa razão que controlasse os sentimentos, mas na forma de um tirano. Não, a minha razão vai domar. Eu escolhi, agora que eu amava e fui traído, agora eu escolho deixar de amar, porque aí eu não sofro mais. Não é mentira. Não é assim que funciona, não entendeu? Nunca deu certo. Nunca deu certo. Na verdade, gera mais sofrimento ainda. Exato. Gera frustração a partir da expectativa de que uma decisão nossa, que a gente tem uma mente que é livre do sentimento, e que por ser livre do sentimento, porque está separado, como se não houvesse pescoço ligando os dois, ela seria capaz de funcionar como um domador, que vem de longe, chega de fora e toma conta, né, do sentimento. Não é assim que funciona. Então, essas duas coisas estão presentes. A gente pensa, a gente sente. A segunda diz respeito a essa relação com o mundo exterior. Ela é marcada, por um lado, por uma fragilidade. Nós somos frágeis diante do mundo, porque a gente não controla o que acontece fora da gente, e o que acontece fora da gente nos afeta. Então nós somos frágeis, a gente não tem uma defesa muito bem construída quanto a isso. Fora a fragilidade que é biológica mesmo. Talvez dos seres nós sejamos um dos mais frágeis, porque a gente dura pouco do nascimento, precisa durante muito tempo alguém cuidando, como condição para sobreviver. E até hoje a gente não consegue viver sozinho.
Boa parte da nossa alegria, das nossas metas de vida, depende dos outros. Ah, quero ser famoso, tá? Mas a fama depende do aplauso de outro, né? Ah, eu quero ser rico, sim, mas a riqueza depende de um monte de gente botando dinheiro aí no seu bolso, né? Ah, eu quero ser amado. Bom, ser amado depende de outras pessoas depositarem afetos bons em você. Então, a nossa felicidade depende dos outros. Quero ter um carrão para ser feliz, não é pelo carrão, é pelo que os outros vão te olhar, né? Ou é o cara do carrão, olha, todo mundo está olhando para mim. A gente busca o olhar do outro, a gente busca o outro como fonte para dar sentido. Isso tudo é uma fragilidade. Como fonte de validação, sim, de estar enxergando. Shakespeare tem uma frase que eu gosto muito de pensar nisso, que o mundo é um palco onde mulheres e homens entram e saem cada um a seu ato. Então parece que a gente realmente está num grande teatrão e num grande filmezão, óbvio que não tão consciente, né? Mas querendo ser visto, né? E às vezes esquecendo de ver. Talvez a saída seja a gente observar mais, observar as nossas sensações, os nossos pensamentos, de fora mesmo, né? Não sei se isso se é tão viável, se é possível. Estou amando perguntar, ouvir, ser entendida e entender. Mas a gente tem um programa com uma duração pequena para tanto conteúdo, para tanta disponibilidade em responder. Então, vai ser uma edição mega especial. A gente vai ter 2 episódios seguidos com o Júlio Pompeu. Eu encerro esse programa já com muita alegria, com muita gratidão, e já te convidando para assistir a segunda parte desse programa, que vai no ar na próxima quarta-feira, dando continuidade a esse bate-papo, essa conversa tão filosófica, tão humanizada, tão presente. Eu espero que vocês estejam sentindo daí o que eu estou sentindo aqui, esse quentinho. Então, fica aguardando que o próximo programa vai ter a segunda parte. E agora eu não posso deixar de agradecer os meus apoiadores. O Lembra Terê, que tem tudo de solução para o seu lar, desde as poltronas que eu e meus convidados sentamos, até a panela, o material escolar, cesta básica de diversos formatos. Segue lá, Lembra Terê, e vai conhecer, porque tem tudo para o seu lar. Agora a gente vai falar da Isa, minha manicure maravilhosa. Minhas unhas estão sempre lindas, duram 1 mês. Isa é minha amiga, minha aluna e minha parceira há 4 anos. Olha, eu super recomendo, eu sempre estou com as minhas mãos muito bonitas. E se você é dona de casa igual a mim, que tem que lavar louça, que tem que lavar coisa, cuidar de bicho, cuida de filho, cuida de tudo, parece que é vaidade, mas essa unha que dura 1 mês, imagina você demorar 1 mês para ir no salão. Vai lá, conhece a Isa, segue ela, Galeria Bem Viver, o salão J Beautiful, que fica do ladinho do shopping Teresópolis. Vai lá conhecer a Isa. Cida Mello, minha massoterapeuta, que cuida do meu corpo, seja da forma estética ou cuida das lesões. A Cida tem as mãozinhas de fada. Vai conhecer a Cida, ela fica ali no Hotel Várzea, Estúdio 15. Tem desconto para vocês, tá? Tronador, nosso apoiador, que eu amo, sou completamente apaixonada, tomo café lá quase todos os dias da minha vida. A Tronador agora está no novo endereço, na lateral do shopping Teresópolis, ali pertinho da Drogas Raias, Edmundo Bittencourt, número 55, as melhores empanadas argentinas, tortas, hambúrgueres artesanais maravilhosos, o melhor almoço Teresópolis e o melhor num espaço muito maior agora, num restaurante lindo para te receber com todo o conforto. A FA2 Engenharia, que é a empresa que fez todo o projeto da suíte do quarto do meu filho, me salvou, fez uma obra limpa em 2 dias. Eu fiquei super encantada, porque a gente pensa em contratar um pedreiro, e muitas das vezes demora mais do que o prazo, muitas das vezes você não tem aquela liberdade de poder sair da sua casa. Então, se você não quer contratar uma empresa de engenharia porque pensa que é muito mais caro, você está enganado. Entre em contato com a FA2, fala lá com o Fabiano, com o Fábio e com a Elisa, que eles vão te atender. E se você está vendo aqui pela TV Cidade, no Innight, você tem desconto mega especial, desde pequenas soluções a grandes soluções para o seu prédio, para a sua empresa ou para o seu lar. Meu novo parceiro, Jefferson Júnior, que agora faz os meus figurinos de dança cigana. Se você tem um terreiro, se você
precisa de roupas, né, para o seu centro, a gente tem o Jefferson para fazer com muito amor, ele está no mercado há muitos anos, e se você também é bailarina, assim como eu, faça seus figurinos com o Jefferson, que ele vai fazer com muito carinho, vai te medir com todo carinho. E agora eu vou falar, falando em carinho, eu não posso deixar de falar do Cartão de Todos. Cartão de Todos é meu novo parceiro, 1 mês de parceria, muita gratidão. Só que eu já uso o Cartão de Todos há mais de 6 anos. Eu sou fã do Cartão de Todos. Eu não tenho um plano de saúde, então eu tenho o Cartão de Todos, que me assegura por um valor bem pequeno os melhores atendimentos, com preço justo, um preço pequeno, mas com a qualidade muito melhor de muito plano de saúde. Eu já fui endocrinologista, em psicólogo, ginecologista, tudo que você precisa tem no Cartão de Todos, os exames também, ó, a preço bem popular, através do Amor Saúde. O Cartão de Todos te dá desconto em faculdade, em cursos de língua, em restaurantes, em farmácias. Então, faz a sua assinatura do Cartão de Todos, R$ 39,90 por mês, para você ter paz nos seus atendimentos. E agora, esse meu parceiro, que eu gosto muito, Dr. Cirilo, que está cuidando do meu sorriso, está me deixando cada vez mais bonita. Vocês sabem que eu sou viciada em café, então vivo com meus dentes amarelos. Acabei de fazer uma limpeza maravilhosa lá, que parece até que foi um clareamento de tão limpinho que saiu o meu dente. E em breve vocês vão acompanhar todo o meu tratamento com o Dr. Cirilo. Ele vai ter um quadro aqui no programa, onde vocês vão enviar as perguntas de vocês e ele vai responder para vocês. Ah, e agora eu vou vender o meu peixe. Agora vocês vão poder fazer aula de dança do ventre comigo, num lugar lindo, num lugar mágico, muito acolhedor. E o método IN, né, que é um método que vai para além do corpo, que tem muito existencialismo, muita filosofia, tem muito autoconhecimento e, claro, muito movimento também, muito domínio do corpo. Eu espero vocês todas as quintas-feiras, às 18h30, no Círculo do Ser, na Casa Luz, Rua Dedo de Deus, número 72. No alto, ó, tá escrito errado ali no cartaz, mas é próximo à escola Ginda Bloch, ali da praça, é só subir a rua, facinho de achar. Vocês me encontram no Instagram também, oriento vocês, a gente se vê toda quinta lá no Círculo do Ser, na Casa Luz. É isso, meus amores, vou encerrando com muita alegria essa parte, porque esse programa vai ter 2 partes, porque Júlio Pompeu é muita amorosidade, muito conhecimento, então eu preciso de mais um episódio para a gente poder compreender toda a genialidade, toda a amorosidade desse ser lindo. Então, já fica ligado no próximo episódio, que vai ter mais Júlio Pompeu com vocês.